Todo mundo sabe que Chernobyl é um lugar altamente radioativo e perigoso, e por isso que acabou se transformando em uma cidade fantasma. Mas será que realmente ninguém vive por lá? Todas as pessoas abandonaram suas casas e foram embora e nunca mais voltaram? Como vocês já devem ter aprendido, os altos níveis de radiação podem causar graves consequências em nossos corpos. E é por isso que ela pode transformar uma família normal em seres completamente diferentes. Então no vídeo de hoje vocês vão conhecer a história da família Kozlov, a família mutante que vive em Chernobyl. Mas antes, se ainda não é inscrito, se inscreva logo agora no canal, galera. É de graça e você vai ajudar a gente. E, como de costume, vai deixando logo o seu joinha aí. E agora, se você deixou o joinha e já é um inscrito, é só o Dani puxar a vinheta. Bora pro vídeo. A Zona Proibida de Chernobyl. Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo Kozlov. E o que você faria se morasse em Chernobyl e fosse obrigado a abandonar sua casa? Você iria abandonar todas as suas coisas ou você ia lutar e continuar morando lá? Esse lance de deixar tudo aquilo que você construiu, toda a sua vida para trás, é uma coisa bastante difícil. Mas foi exatamente isso que aconteceu com os moradores da cidade de Pripyat. Pripyat é a cidade lá da Ucrânia, onde havia a central nuclear de Chernobyl, uma enorme usina nuclear que acabou explodindo e acabou espalhando radiação por toda a cidade e região. E isso, galera, aconteceu lá no dia 26 de abril de 1986. A explosão foi tanta que acabou liberando 400 vezes a mais de radiação do que a bomba de Hiroshima liberou. E por conta disso, a cidade foi evacuada imediatamente e os moradores nunca mais poderiam voltar para suas casas, por conta da radiação que estava por ali e não iria sair de lá tão cedo. Mas isso, galera, foi o que o governo decretou, porque mesmo com todo o perigo e toda a radiação, muitas famílias se recusaram a sair do local, pois eles não queriam abandonar a vida que eles tiveram ali. Então é por isso, galera, que existem algumas famílias que continuaram morando e continuam na zona de exclusão de Chernobyl. E com todo esse lance de famílias que moram em lugares que não deviam, chegamos na história da família Kozlov, que segundo os relatos é uma família que ainda continua morando ali pela redondeza. E segundo alguns turistas, essa família não é mais a mesma. Por continuarem vivendo em um lugar cheio de radiação, eles sofreram grandes deformações e dizem que nem se parecem mais com seres humanos normais. No dia 26 de abril de 1986, depois que o quarto reator explodiu, começou um enorme incêndio radioativo que durou 10 dias. Nesse tempo, a radiação foi se espalhando pela cidade inteira, contaminando todo o ar e quase o solo. Os ventos e as nuvens carregavam partículas radioativas para todo o continente europeu, provocando assim uma chuva ácida. Então, para e pensa comigo, se essa radiação foi liberada em Chernobyl e foi tão forte que conseguiu se espalhar em toda a Europa, chegando em outros países, imaginam como era lá próximo da cidade de Chernobyl. Quanto de radiação tinha por lá? Quanto mais próximo de Chernobyl, mais crítico a situação ficava, pois era ali onde concentrava e contaminava tudo. O solo, a água e até o ar foram altamente contaminados, e isso continua até os dias de hoje. Por isso que não é indicado nenhum ser humano morar lá, pois pode causar danos sérios à sua saúde. Então, no período do acidente, cerca de 116 mil pessoas tiveram que evacuar a região. E segundo o governo, elas nunca mais poderiam voltar para suas casas, abandonando assim tudo que eles viveram por ali. O governo então decretou uma área de Chernobyl como uma área proibida, para que ninguém pudesse morar lá, uma zona de exclusão de 30 quilômetros. Essa zona, galera, seria completamente inabitada, pois segundo alguns estudos, o ser humano não aguentaria passar mais de algumas horas nessa região, devido aos altos níveis de radiação. E as pessoas que morassem então nessa zona poderiam sofrer graves consequências. Então era claro que essa área era uma área perigosa. Qualquer pessoa que viveria nessa área poderia sofrer graves mutações, deformidades, até mesmo poder perder a vida. Então todas essas informações foram passadas para todos os habitantes da região, que não tiveram escolha e acabaram mudando para outro local. Várias famílias fizeram isso, menos uma. Alguns turistas que visitam o local rapidamente afirmam que existe uma família que mora na zona de exclusão, local onde não deveria viver ninguém. E essa família vive em um prédio contaminado, que muito provavelmente teria largado a sua casa, mas acabaram voltando para o lar onde eles moravam. E essa galera então seria a família Kozlov. Vamos ver então o que aconteceu com essa família. A família Kozlov. Haset Kozlov era um professor de história que trabalhava por toda a antiga União Soviética. Ele era casado com Reina Kozlov e eles tinham 3 filhos, um de 10 anos, um outro de 7 e uma menina de 5. Então juntos eles eram uma linda família com 5 membros. No ano de 1980 eles acabaram se mudando para uma outra cidade. Eles haviam se mudado para a cidade de Pripyat. Eles se mudaram para um prédio que ficava próximo da usina nuclear, a apenas alguns quilômetros de distância.
E nesse novo lar, nesse prédio, eles moraram durante 6 anos. E foi ali onde eles construíram toda a sua vida. Tiveram momentos únicos, estudaram, aprenderam. Ficaram 6 anos construindo uma vida naquele local. Até que no dia 26 de abril de 1986, depois do grande acidente nuclear, eles foram obrigados a largar as suas casas e abandonar tudo imediatamente. Com isso, galera, várias famílias tiveram que sair rapidamente do local. E a história conta que nesse desespero, muitos animaizinhos foram abandonados, ficando para trás e acabaram perdendo as suas vidas. Poucos sobreviveram, e os que sobreviveram começaram a desenvolver várias mutações e deformidades. E isso, galera, era apenas uma amostra do que poderia acontecer também com os seres humanos, caso eles ficassem lá na radiação. Então por isso que a maioria das pessoas nunca mais queria voltar para aquela cidade, menos a família Kozlov. Enquanto muitos estavam querendo sair dali para começar uma nova vida, a família Kozlov não conseguia deixar tudo para trás para seguir em frente. A vida deles estava tudo em Chernobyl, e eles queriam passar seus últimos anos lá, não importando o que acontecesse. Então, algumas semanas depois do acidente, depois que eles evacuaram a cidade, eles não estavam mais felizes e estavam decididos de que o verdadeiro lar deles era lá em Pripyat, lugar onde eles construíram uma nova vida por 6 anos, mesmo sendo um lugar cheio de radiação. Então, galera, eles decidiram voltar para a casa deles, e mesmo com todos os seus parentes tentando impedir, eles simplesmente partiram em direção a Chernobyl. As últimas pessoas que viram os Kozlovs, que deveriam ser os seus parentes, disseram que eles voltaram andando para o Chernobyl usando algumas máscaras de gás. E depois disso, então, eles ficaram sumidos, desaparecidos lá por Chernobyl, sem dar nenhuma notícia para os seus familiares. Durante muitos anos, seus amigos e familiares acharam que eles tinham falecido, porque, como vocês já sabem, a radiação no local era muito alta. Se nem os pobres animais sobreviveram, imagina nós, seres humanos. No mínimo, ia ficar todo bugado. E esse lance da radiação ainda é um perigo existente, mesmo depois de muitos anos. Imagina ir pra lá naquela época, que tinha acabado de acontecer o desastre. Sem contar também que a família inteira voltou para Chernobyl. E quando falamos da família inteira, estamos falando do pai, da mãe e das 3 crianças, que tinham menos de 10 anos de idade. Todas elas poderiam aguentar pouco tempo, já que as crianças tinham uma imunidade mais baixa, e a radiação iria consumir elas. Alguns estudos apontam que as crianças poderiam durar poucas horas, e os pais até 24 horas. Mas talvez não foi isso que aconteceu. Porque alguns turistas que invadiram as áreas proibidas de Chernobyl, isso atualmente lá na zona de exclusão, afirmam que viram uma família morando por lá. Segundo relatos, um turista estava andando por Chernobyl quando do nada viu uma mulher na janela de um prédio. E isso acabou até assustando o rapaz, pois não parecia ser uma mulher normal, parecia ser até um espírito, uma assombração. Ele disse que a mulher tinha uma aparência sombria e uma aparência monstruosa, como se ela tivesse perdido toda a vida que havia dentro dela, parecendo uma zumbi. Já outros turistas afirmam que não viu apenas uma pessoa, mas sim 3 crianças. Mas disse que as crianças não se comportavam como humanos, pareciam ser animais. Segundo as testemunhas, estava na cara que aquelas pessoas tinham sofrido mutações graves devido à radiação, e elas já estavam tão estranhas que já estavam sem a sua sanidade. No lugar de seus rostos estava uma face sem expressão, vazia, seca, como se a pessoa estivesse até se decompondo. O rosto já estava deformado, sem forma. De longe, o rosto parecia ser apenas 3 buracos, 2 para os olhos e 1 para a boca, e completamente desfigurado. Segundo relatos, o corpo ainda parecia ser de um ser humano, mas um ser humano muito magro, com os braços bem mais finos e longos, e o tronco deformado. E como eles então viram uma mulher e 3 crianças, muito provavelmente aquela seria a família Kozlov, que teria voltado para morar na cidade radioativa. Ou morrer na cidade radioativa, né? Eles teriam sobrevivido à radiação, mas se transformado em uma família mutante. Bom, e a verdade é que ninguém sabe realmente o que aconteceu com eles, mas existem algumas teorias para explicar esses relatos. Muitos acreditam, galera, que essa história da família Kozlov, de ter voltado para Chernobyl, mesmo com toda a proibição, seja real. Porém, devido ao altíssimo nível de radiação que havia por lá naquela época, muito provavelmente eles não aguentariam e não teriam sobrevivido muito tempo naquelas condições. E é por isso então que muitos acreditam que o local hoje em dia esteja assombrado pela família Kozlov e também por todas as famílias que perderam suas vidas ali. E o que os turistas então podem ter visto, na verdade, eram os fantasmas das famílias que estavam assombrando o local. Mas isso, galera, é uma coisa sobrenatural. Pode ter uma outra explicação por trás disso, já que os turistas viram, né? Vai que eles viram realmente alguma coisa ali com carne e osso, e não apenas um espírito. A família Kozlov não foi a única a não querer deixar Chernobyl. Muitas famílias, galera, que viveram ali, não queriam abandonar seus lares e queriam continuar ali. E é por isso então que existem muitas histórias de famílias perdidas
que se perderam para voltar a morar em Pripyat. E aquelas poucas que resistiram à radiação acabaram ficando mutantes e deformadas. Ou seja, galera, muito provavelmente pode ser apenas alguma família que decidiu morar ali recentemente, mesmo sabendo das consequências. Porque para e pensa, né? A família Kozlov, ela saiu e voltou semanas depois, então eles estão lá desde 1986. Muito tempo, né? Dificilmente eles vão ter resistido. Só que ao mesmo tempo existem muitas outras famílias que ao longo dos anos decidiram voltar para Pripyat. Até pelo fato de falarem, olha, agora a radiação tá menor. Dá pra morar, né? Dá pra continuar morando. Dá pra ter um negocinho, mas eu quero ficar lá. Então não dá pra saber ao certo se essas pessoas que foram vistas morando ali, vagando por lá, é realmente a família Kozlov ou se é apenas uma outra família que se mudou para lá recentemente. Pois existem histórias de famílias que mesmo saindo de Chernobyl, acabaram ficando mutantes. E como já estavam assim, decidiram voltar para Pripyat, para viver o resto da sua vida ali, onde era o lar deles. Ainda falando sobre a família Kozlov, existem alguns estudos que dizem que muito provavelmente elas nem voltaram para Pripyat, pois teriam falecido no meio do caminho de volta. Já que eles também não estavam protegendo o seu corpo, estavam apenas com a máscara de gás. E mesmo com todas essas teorias, na internet existem pessoas que acreditam que a família Kozlov ainda esteja viva e que ainda está morando em Chernobyl. Que por algum motivo o corpo delas teria bugado e acostumado à radiação, ficando todo deformado e deixando eles viver por mais um tempo. Como se o corpo deles tivesse se adaptado a toda aquela situação radioativa, mas não dá pra afirmar tudo isso. O mais provável mesmo é que a família não esteja mais viva. Mas galera, é um fato que pessoas moram lá em Pripyat hoje em dia. Existe um grupo de senhoras que com o passar dos anos acreditavam que o nível da radiação estava caindo e que já dava para elas voltarem a morar lá. É por isso então que algumas pessoas são encontradas morando em Pripyat, ou pela região próxima, mesmo sabendo da radiação presente. Algumas pessoas sofrem mutações, ficando com algum membro a mais ou algum membro deformado. Mas elas estão ali porque querem e porque o sonho delas é continuarem ali. Então, mesmo sendo algo de risco para a sua saúde, essas pessoas não ligam para isso. Querem continuar morando no lar delas. E como vocês já viram, nós mostramos aqui os animais que vivem em Chernobyl. E muitos animais acabaram se adaptando às condições. E hoje eles vivem lá normalmente, expostos a um alto nível de radiação. E alguns acreditam então que se os animais conseguiram se evoluir dessa forma, a família Kozlov também pode ter conseguido. O problema mesmo foi que eles voltaram para a região bem lá no período onde o acidente aconteceu. Período esse onde os níveis eram bem mais altos. Por exemplo, galera, hoje, 33 anos depois do acidente, cerca de 97% do material radioativo ainda está presente por lá. Então, mesmo depois de anos, o local ainda continua muito perigoso. E alguns especialistas afirmam que para o local ficar 100% seguro, ainda vão demorar vários anos, mais de 100. Mas mesmo sabendo disso, cerca de 5.000 pessoas vivem na região. Regiões que são consideradas como radioativas e contaminadas, que ninguém deveria viver nesses lugares. Isso, galera, que o Dani acabou de falar é aos arredores de Chernobyl. Cerca de 5.000 pessoas moram nesses lugares. E na zona de exclusão, onde a radiação ainda é maior, onde o estado está crítico, sabe quantas pessoas moram de forma ilegal e perigosa? Entre 130 e 150 pessoas. Não é só a família Kozlov, tem muitas outras famílias por lá. E a maioria, galera, dessas cento e poucas pessoas são mulheres com idades entre 70 e 80 anos. Mas mais uma vez, elas estão lá porque querem e é o desejo delas. Ninguém está forçando essas pessoas a ficarem lá. Muito pelo contrário, né? Todas elas já têm o conhecimento de que o local é perigoso, mas elas não se importam e querem continuar vivendo ali. E no final das contas é isso que tem que fazer o que tem vontade, mesmo que isso custe a vida delas de alguma forma. Pelo menos elas estão felizes ali. Que maluco, né, galera? Pois é. E é por isso então que muitas dessas pessoas, mesmo tendo sobrevivido, acabam gerando algumas mutações e deformidades. E você sabia que isso existia? Famílias mutantes que vivem em Chernobyl, você teria coragem de morar num lugar desse? Continuar morando ali, né? Caso acontecesse algum acidente, você iria continuar vivendo na sua cidade? Eu acho que não. Eu começaria uma nova vida, né? Sei lá. Né? Bem melhor. Mas esse, galera, foi o vídeo de hoje e esperamos que vocês tenham gostado. Se gostou, é claro, deixa o like, clica nesse polegar pra cima aqui embaixo. Também compartilhe esse vídeo para alguém que possa assistir e gostar também desse assunto. Histórias macabras de Chernobyl, todo mundo adora conhecer um pouquinho mais. E se tiver no Instagram, galera, siga a gente lá, Lucas Marques, Dani Molo. Você sabia vídeos, vê se sabia memes, vê se sabia fotos, tá tudo aqui na tela. E também mande pra gente, por favor, uma sugestão de algum vídeo que você quer ver aqui no canal. Se tiver mais algum tempo, veja algum outro vídeo aqui do canal, tem vários vídeos. E também aguarde o vídeo que vai sair amanhã. Nós ficamos por aqui, galera. Muito obrigado aí pela sua atenção. Isso tudo, pessoal. Valeu!